Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Hoje nós temos a presença do empresário e engenheiro Mahatma Marostica, e que vai falar conosco, principalmente tratando de um tema crucial para as cidades, que é a questão e os desafios da mobilidade urbana. E é com o Mahatma que a gente passa a conversar agora. Sua empresa tem expertise exatamente em desenvolvimento de soluções de mobilidade. Agora, vamos saber o seguinte, Mahatma, como é que você vê essa questão da mobilidade? Inclusive? À medida que a civilização foi crescendo e se populando, a gente acabou transformando isso a mobilidade em coisas diferentes. A gente acabou criando modais, criando tecnologias, né, onde a gente consegue fazer e se deslocar por terra, por ar, por mar. Mas isso também traz um fator de necessidade de organização e de fazer isso ser eficiente, né? Então, é uma coisa que vem junto com o ser humano desde que ele se agrupa, né? se cria uma sociedade em grupo. E aí a gente tem, né, passando por um momento moderno aqui, a gente tem uma confluência de uma série de modais de transporte que tornam aí não só um desafio, por um lado um desafio, por outro lado grandes oportunidades, né, de a gente se reorganizar. O que antes funcionava hoje não funciona mais tão bem, né? Então a mobilidade que era legada apenas a poucos modais, a carros, a trens, a ônibus, agora passa a ter uma série de outras possibilidades, especificamente mais híbridas, né, com a questão de você misturar tecnologia da informação com veículos. Você passa a ter veículos compartilhados, passa a ter corridas por aplicativo, você passa em breve eVTOLs, né, que é algo que tende a ser uma grande novidade. Em muito pouco tempo aí a gente vai ter drones aí levando pessoas de um lado para o outro dentro da cidade, ocupando a parte aérea também para micromobilidade, não mais só para grandes distâncias. Então a gente está num período aí bastante efervescente em relação a essa questão, mais do que nunca na história aí da humanidade. Estimulante e desafiador, né? Estimulante e desafiador. Super desafiador, né? Você falou algo aí que é interessante, que suscita a reflexão. Na verdade, quanto mais opção de modal se tem, melhor é a mobilidade, né? Exatamente. Há estudos já que comprovam que você simplesmente aumentar o número de estradas ou alargar as estradas são soluções que funcionam por muito pouco tempo, né? Logo você vai estar tão congestionado quanto. Isso a gente percebe na prática também, né? Quando duplica uma rodovia, e aí, então, qual que é a saída, né? A ciência e os estudos mostram aí que a saída é você ir complementando e colocando modais de transportes complementares, né, dentro de uma cidade, ao invés de repente ir aumentando a largura da ponte aqui infinitamente. Talvez seja melhor, talvez não, comprovadamente é melhor você começar a botar outros modais, bicicleta, fluvial, fazer um mix aí onde você consiga deslocar, dependendo das necessidades das pessoas, essas pessoas por diferentes caminhos. Outras sociedades já identificaram que toda mobilidade cuja centralidade é o carro, é o automóvel, ela está comprometida. Nós não estamos ainda muito defasados em relação a essa identificação do carro como o principal vetor de mobilidade? O carro, ele teve até então um apelo bastante emocional, né? O carro era um sinônimo de status, não era apenas um modal de transporte. Sim. Um objeto de desejo, um sinônimo de status, mas com muita rapidez atualmente esse foco está mudando. As pessoas cada vez menos querem comprar carro, as pessoas querem comprar mobilidade. As pessoas entenderam que faz muito mais sentido você comprar mobilidade do que você comprar um carro especificamente. E comprar mobilidade você pode fazer de diferentes formas, não apenas adquirindo um carro e tendo como propriedade sua, né? Eu costumo falar que até se você vê economicamente, para pensar assim, no seu dia a dia, na sua casa, quais são os bens de consumo os bens de capital que você tem ali, um celular, um computador, uma televisão, um refrigerador. Quanto você paga para ter um bom celular, um excelente celular, você compra por R$10 mil.
um excelente refrigerador, R$10 mil. E olha tudo que essas coisas te beneficiam, né? Agora, quando você paga para ter um carro, da sua receita, de todas as coisas que você tem na sua vida pessoal, você paga para ter um carro qualquer, e você paga 70 mil, 100, 150 se você quer um carro melhor. Ou seja, faz sentido você, economicamente, a pessoa gastar 7, 8, 10 vezes mais do que qualquer outro bem que ela tem só para se deslocar, né? Até há pouco tempo, às vezes, era até mandatório. Agora, cada vez menos, com mais modais surgindo, né? Principalmente aplicativos, esse tipo de coisa, locação, aluguel, assinatura, começa a não fazer sentido mais economicamente isso. E sobretudo, as novas gerações estão entendendo isso muito rápido. O jovem hoje não tem o carro como sonho de consumo. Exatamente. Eu sempre falo que quando teve uma geração inteira, e várias gerações, que contava os dias para chegar aos 18 anos para tirar a carteira de motorista para poder dirigir. Isso. Hoje é cada vez mais comum você ver gente com 25, 24 anos que nunca pensou em tirar a carteira, porque não precisou. Ou seja, já entendem que o carro não é um objeto de desejo. O carro promove mobilidade, mas mobilidade eu posso comprar de formas bem mais econômicas. Olha bem, de uma certa maneira, aqui mesmo em Vitória, o Espírito Santo, embora um estado que a gente sabe de todas as potencialidades, atributos, que na hora que forem reconhecidos nacionalmente, projeta a gente para outro patamar, o Espírito Santo ainda é um estado periférico. Mas já há alguns anos aqui no Espírito Santo, algumas vozes isoladas, clamando no deserto, questionam a questão da mobilidade com a centralidade no carro e, principalmente, com falta de uma flexibilidade para entender esse reconhecimento que você falou. A mobilidade vai ser tanto melhor quanto maior forem as opções, quanto maior for o número de modais disponíveis, né? A bicicleta aqui ainda é um equipamento de lazer, não é um modal de transporte. Já é, na verdade, para uma realidade que escapa aos nossos olhos, na periferia, os operários já há mais de 30 anos se deslocam da periferia de Vitória de bicicleta, mas isso nunca foi incorporado. Como é que você vê essa relutância? Por exemplo, você tem uma experiência na China, você tem experiência na Europa, que eu sei que você tem, por acaso eu passei em alguns países que você já conheceu, a gente vê, por exemplo, como a micromobilidade é incentivada como alternativa complementar extremamente resolutiva. Existem N tipos de tecnologia hoje e modais para mobilidade, mas eu percebo, olhando diferentes fotografias de lugares do mundo, que existe uma conjuntura local que tem que ser muito levada em consideração e que muda bastante qual que é a receita ali do que você vai colocar. O contexto local é predominante. É predominante. Por exemplo, Japão, algumas cidades da Europa, você praticamente não tem serviço de aplicativo. Por quê? Porque lá táxi sempre funcionou tão bem e é barato que o aplicativo no fim é para chamar o táxi. Enquanto outros, como o Brasil, né, onde táxi era caro, e além disso eles têm transporte público muito mais eficiente. Uhum. Em países como o Brasil, onde a gente tinha um gap muito grande entre a qualidade do transporte público e um táxi, inclusive de preço, motoristas de aplicativo entrou como uma febre, né? E uma solução. E uma solução que encaixou super bem numa lacuna que tinha no Brasil. Em outros países não é assim. Então tem que ver muito o contexto local. Cidades que têm europeias, chinesas, asiáticas, que têm uma excelente distribuição de metrô, de outros vias mais reguladas e tudo, né, não tão malucas quanto as nossas aqui, é uma situação. Então tem que muito ver o que encaixa localmente. E tem modais ali que eles estão também se acomodando. Por exemplo, locação de bicicleta e patinete. Teve aquele boom, algumas empresas empresas de risco vieram com muita vontade e quebraram. Viram que não conseguiam achar uma receita, um market fit ali, que a gente chama, né, um espaço de mercado que tivesse valor e tal. Passado um tempo, agora elas estão voltando mais moderadamente, você já começa a ver isso reaparecer em várias cidades de maneiras diferentes. Então, existe muito um negócio vivo ali, dentro de cada cidade, de cada aspecto, que vai dizer o que o seu lugar, considerando seus aspectos geográficos, culturais e serviços, vão ditar. Por isso que o importante é ter bastantes modais disponíveis, porque você vai encaixando e testando o que é melhor para cada região. Entendi, mas sempre atento ao contexto ou à cultura do local, né?
isso? Exatamente. Você citou uma situação aí que a gente percebe muito na área da tecnologia. Toda tecnologia nova, ela meio que explode como um dado novo. Aí, no primeiro momento, os early adopters, os caras que adotam preliminarmente a tecnologia, não constituem um contingente capaz de viabilizar essa tecnologia. Então, ela sobe e cai verticalmente para depois subir numa constante mais demorada, né? Isso, são dois fatores, né, normalmente. Primeiro que existe, né, os early adopters, quem adota primeiro, mas o negócio se sustenta mesmo quando ele chegar no público em massa, que é um pessoal que vai depois. Então, não quer dizer que tem aquele pessoal que adota logo que você vai conseguir conquistar o público em massa. Mas existe, e também tem outro aspecto nessa adoção de tecnologia, que em acelerar essa curva, especialmente cada vez mais, o que as empresas fazem? As empresas queimam caixa para isso. Elas fazem de uma maneira não sustentável, e é legal porque elas conseguem empurrar o mercado, mas depois de uma hora elas têm que entrar em estabilidade. Processo, né? Exatamente. A Amazon passou uma década no vermelho. Uber também. Mas eles foram adquirindo até que eles viraram a chave. Tem modais que não resistem a isso, ou tecnologias que não resistem a isso. Elas chegam num ponto que embora elas crescem artificialmente, e isso é uma forma de acelerar, e não tem nada de errado nisso, mas é uma aposta também. Há um risco de elas não serem adotadas por um modelo ou outro de forma sustentável, que é o quê? É a pessoa pagar o preço que dê lucro isso para quem colocou, né? Então você subsidia isso por um tempo, queima a caixa para adotar, e depois tenta virar esse jogo lá na frente. Nem sempre acontece, e aí a tecnologia, né, geralmente não é que quebra, quebra, mas é reformulada. Isso você vê muitas vezes a vontade. A sua empresa é focada especificamente nisso, né, em desenvolvimento de produtos nessa área da mobilidade. Exatamente, produtos para mobilidade, sobretudo com propulsão elétrica. A gente começou isso faz muito tempo, a gente começou a trabalhar com um projeto de powertrain elétrico, trem de força elétrico, automotivo, há mais de 10 anos aqui no Brasil, né? Mal se falava disso, até hoje é bem raro achar quem trabalhe com esse tipo de nível de projeto fora dos mercados principais aí, automotivos, e a gente foi pioneiro nisso, e a gente usa a nossa expertise para ajudar empresas a fazerem isso, e também alguns produtos próprios nossos. Hoje nós contamos com a presença do engenheiro empresário Mahatma Maroska. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do empresário e engenheiro Mahatma Maroska. Mahatma, você falou no fecho do primeiro bloco a respeito daquela questão das tecnologias incrementais ou disruptivas, como vocês da tribo falam, que elas surgiram no primeiro momento, depois não tem escala suficiente para se viabilizar, aí cumpre um tempo de hibernação até serem assimiladas, até pela própria necessidade do mercado. Como é que fica a situação do carro elétrico? Ainda há uma controvérsia. A gente sabe que o chamado hidrocarboneto, a solução de combustível fóssil está condenada, tem prazo de validade, mas nós temos aí também o que se chama da inércia do paradigma. Todo mundo reluta em deixar seu carrinho, ou seja, eu quero ser marraio, eu quero ser o último. Quando todo mundo estiver do lado, eu pulo também. Como é que você vê essa questão, que a gente sabe, a irreversibilidade do advento do carro elétrico? Essa migração de combustão para elétrico, Eustáquio, teve alguns auspícios aí ao longo da história, né? No começo ali o carro elétrico e a combustão, na gênese do carro, eles competiam entre si. Depois, lá nos anos 80, também teve uma insurreição com o EV1, tem até algumas lendas aí que se geraram, lendas de histórias também pertinentes, né, do carro elétrico que tentou se sair do papel ali nos anos 80, e agora tentou-se de novo, mas agora
percebe-se algo irreversível, né, nessa migração. Ou seja, essa migração tecnológica tinha que acontecer por vários fatores. O principal deles é da parte da sustentabilidade. Sim. E lembrando que, né, não é porque é elétrico que é sustentável. A gente vai depois entrar numa segunda fase nesse quesito. Né? O próprio veículo a combustão, na virada do século XIX, ele veio para resolver um problema de poluição, que eram os cavalos. Uhum. Os cavalos nas grandes cidades deixavam, né, camadas enormes de esterco na rua, bichos, cemitérios de cavalo gigante. E aí um veículo a combustão, ele resolvia um problema grande. 100 anos depois ele era o vilão. Ele é o vilão hoje, né? Então o elétrico ele dá um salto, mas ele pode ser que vire um vilão mais para frente também, né? Então tem que cuidar isso. Mas assim, é irreversível por conta de sustentabilidade e por conta de uma série de outros elementos, né? Vamos falar de indústria do petróleo. O petróleo, primeiro que depois de algumas crises ao longo do tempo, o petróleo se reinventou. Hoje, quase tudo aqui leva petróleo, né? E tem coisas fina, com muito... Num carro elétrico vai muito petróleo. Mas muito mais nobre do que ser Você queimado vem... apenas na combustão. Exatamente. Então, o petróleo ele já se reinventou, ele já depende menos dessa coisa mais bruta dele e com baixo valor agregado, que é a gasolina, que é o diesel e tal. E ele já consegue vender hidrocarbonetos com uma série de outras versões de plásticos, de borrachas, de tintas, de uma série de coisas. Ou seja, ele se reinventou já, então não é um grande lobby. Ao contrário, né, algumas das potências mundiais que dependem muito de petróleo, como China, como Índia, como o bloco europeu, eles estão vendo no veículo elétrico uma oportunidade de se livrar desse mico na balança comercial, de não ficar dependendo da Arábia, da OPEP, da Venezuela, eventualmente, na sua balança comercial. Então, eles, por força, estão empurrando também essa tecnologia. Então, é um conjunto de interesses que está rolando, que está tornando essa migração de tecnologia irreversível. E, né, a China, a previsão é ano que vem já vender mais elétricos do que veículo a combustão. E quanto ao consumidor, né, você falou claro, a mudança sempre traz um desconforto, né, mesmo que seja uma mudança para melhor. Mas existem alguns gatilhos ali que são universais, né? Um deles, uma lei universal, cara, mexeu no bolso, você vai pensar 2 vezes e vai direcionar para alguma coisa, né? Então, assim, eu falava lá em 2016, eu disse, cara, me perguntavam quando é que o carro elétrico vai vender mais que o combustão ou que vai dar esse grande salto. Eu disse, olha, o quando é uma pergunta de bilhões, né? Eu não sei te dizer, eu sei como, vai ser muito rápido. E assim, eu diria que um gatilho bem simples o dia que no Brasil colocarem um veículo elétrico ao preço de um automático de entrada, vai começar a enxurrar de veículo elétrico no Brasil. E isso aconteceu agora, com a BYD. Claro que teve um lobby ali, aumentaram o imposto, vai dar uma freada nisso e tal. Mas a hora que a BYD trouxe um Dolphin a um preço de um carro entrada automático, começou a vender igual a água, e a gente está ainda nessa esteira, né? Ou seja, mexeu no bolso, o cara muda de hábito, ele aprende a carregar, por quê? Porque ele compra o carro pelo mesmo preço do outro, só que consome 8 vezes menos na sua conta mensal ali da parte de combustível e tudo mais, 7 vezes menos, né? E de manutenção também. E hoje essa vantagem competitiva já está sendo percebida, então? Sim, em todos os países onde houve essa equiparação de preço, ou por força de lei, que alguns países subsidiam isso, ou por escala, na China, por exemplo, já existe escala para o veículo elétrico ter o preço de um combustão. Em todos os lugares que isso acontece... E é nessa proporção, cara, 800% a relação do gasto do combustível convencional com a energia? É de 6 a 8 vezes mais barato você rodar com um veículo elétrico. Só que aí tem uma coisa interessante, que o custo de aquisição, tanto do elétrico quanto do combustão, ainda é bastante alto. Como eu falei no outro bloco lá, ele ainda é um cara alto. Então, você comprar um carro elétrico e pagar um pouco a mais por isso, ele já vai começar, ele se paga na parte de combustível. Só que se você usa só para ir para o trabalho e voltar uma vez por dia, você não se paga. Não. Quanto mais você usar o elétrico, mais ele vai se pagar, porque ele tem muito menos peças, ele tem um custo de manutenção muito, muito mais baixo, 6 vezes mais baixo que um veículo a combustão, e a energia que ele precisa também é muito mais barata. Né?
E até o pessoal fala, poxa, mas né, no Brasil sabe como é que é? Começar a virar elétrico, vamos cobrar mais energia. Só que tem uma grande diferença de energia elétrica para combustão, né? Combustão você depende exclusivamente de refinaria de petróleo. A energia elétrica tem N maneiras, várias fontes. Então você consegue, é muito difícil você conseguir forçar ou criar algum monopólio disso, porque você já tem dependência exclusiva. Mas veja bem, mesmo assim, não há o perigo de repente uma migração grande, um estouro da manada, digamos, do carro convencional, do carro de hidrocarboneto para o elétrico, gerar uma overdemanda com a estrutura elétrica num parque nacional de geração de energia que não teria condição de atender essa demanda? Essa é uma excelente pergunta, porque eu aprendi a resposta dela há muito tempo atrás com um diretor de inovação da Itaipu. A Itaipu sempre defendeu o carro elétrico porque ela enxerga o veículo elétrico não como um vilão, mas como um aliado do sistema. Por quê? Primeiro que, assim, em termos de número, né, se eu transformasse todos os carros, se a partir de hoje todos os carros elétricos do Brasil, todos os carros vendidos no Brasil, qualquer carro fosse elétrico, ia aumentar 0,3% a demanda do grid. Ou seja, não é uma demanda muito grande. Mas só que o carro elétrico ele tem bateria dentro. E qual que é o maior vilão da geração de energia? Descarte. Não, da geração de energia, da concessionária, o maior vilão para eles é o horário de pico. É aquele espacinho ali de 20, 30 minutos entre 6 da tarde. Todo o grid tem que ser dimensionado para não cair a chave nessa hora. E aí o que acontece? O carro elétrico tem bateria. Eu posso carregar à noite, carregar em horas fora do pico, e eventualmente tem vários carros elétricos que têm a função, inclusive, de devolver. A Itaipu tinha uma conta lá que se eles dessem R$30 mil para cada veículo elétrico vendido de subsídio, com o comprometimento que o cara ia devolver durante 20 minutos de energia para a rede, 20 minutos específico ali de pico, ainda assim, hipoteticamente, faria sentido para eles. Então, por conta da bateria, você poder colher essa energia e eventualmente até devolver para o grid a hora que você quiser, ele pode ser o grande herói do sistema elétrico e não o vilão, como muitos pensam. Interessante. Tipo aquilo que custou acontecer com as placas fotovoltaicas, né, que no primeiro momento foram interditadas. E aí não há como não suspeitar dos lobbies, né? Sim, isso acontece toda hora. Lobby tem para todo lado. Impressionante. Mas se você tem a condição de gerar domesticamente sua energia, apenas é uma relação contábil com a empresa. O próprio fotovoltaico, né? Ele tem essa carência de armazenamento, porque exatamente a hora que eu mais estou produzindo não é a hora que mais está gastando o grid, né? Então você... Mas não conta corrente com o sistema, né? Exato. Você poder contar com veículos elétricos na rua e ainda, né, o veículo elétrico, quando ele chega no fim da vida da bateria, o fim da vida da bateria dele a gente considera quando ele tem abaixo de 80% da capacidade. Ou seja, se o carro fazia 100 km com uma carga, a partir que ele passa a fazer menos de 80, é universal, né? Celular também, né? Celular também. O caso é que uma bateria com 80% de carro, com 80% da capacidade ainda, ela não serve para o carro, mas serve para muita coisa. Então ninguém joga fora isso ou recicla. Todo mundo leva isso para uma segunda vida. Então tem empresas que vão lá, pegam essas baterias e fazem blocos de armazenamento para painel solar, para no-break, para uma série de outros produtos que para eles serve perfeitamente ainda essa bateria. Caramba, Mahatma, uma questão que se coloca também vai demandar uma nova especialização de mão de obra na manutenção e reparo dessas unidades, né? Você acha que dá para aproveitar no nível educacional ou no nível intelectual da massa que hoje é mobilizada na manutenção e reparos dos carros atuais, esse mesmo pessoal para serem reciclados para atender essa demanda, essa tecnologia mais refinada? Com certeza, a energia, né, tudo que envolve ali a energia de um carro, né, ela muda bastante a cara do que era acostumado. Né? Você está falando ali de sistemas muitas vezes de alta tensão que você nunca tinha visto dentro de um carro, e você vai precisar de gente mais especializada nisso. Você vai precisar de gente também que entenda de diagnóstico, programação, computadores, porque tudo ali se comunica. Né? Os carros a combustão moderno já se comunicam, os carros elétricos mais ainda. Eles já nascem assim, né? Eles já nascem tudo microcontrolado ali. E
E a cadeia se expande até para mais disso, Eustáquio, porque, veja, houve um acidente, você tem que treinar o salva-vidas lá, o bombeiro, o SAMU, assim como o cara que vai resgatar um acidente de um veículo a combustão sabe que ele não pode passar o esmeril lá para cortar o tanque de combustível, porque vai explodir, porque ali tem um negócio inflamável, ele também vai ter que saber como lidar quando chegar isso no veículo. Para isso precisa de treinamento, precisa de gente que passe, né, que ensine, que mostre como é que funciona, entendimento da tecnologia, né, que eu não posso cortar um cabo de alta tensão lá, ou abrir a bateria no meio, furar ela, que tem dispositivos, tem muitos dispositivos de segurança, que você pode se beneficiar deles para desativar ali, desarmar a parte de corrente do carro. Então se expande por muito mais do que só a manutenção, tem outras áreas que podem se beneficiar disso. Quero agradecer muito, Mahatma, a sua presença e as explicações que você trouxe para nós, ajudando a acelerar um pouco a compreensão desse novo desafio, esse novo momento que a tecnologia vai nos proporcionar. Excelente, obrigado pela oportunidade aí de contribuir. A presença hoje do empresário e engenheiro Mahatma Marostica. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.